Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 416 e minguando até 874 dias, 3 de fevereiro de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Blog diários. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser esta vítima social. Se inscreva neste canal e sinalize o vídeo. Isto é importante. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog anterior para que vocês possam estar acompanhando com mais praticidade e para que vocês não percam nada de que está sendo dito, é importante. Também deixo a abertura desse título, né, desse blog diário, As Duas Testemunhas Renovação de Jerusalém. A abertura está na descrição para que vocês possam acompanhar. Também deixo na descrição do vídeo o blog de 412, porque ele ficou muito explicativo para que vocês possam compreender. Existe muitas, né, eu estava aqui, né, dando uma pausa, né, nessa gravação, né, que eu gravo 4 blogs diários por dia, né? Um dia eu escrevo, depois eu gravo, eu deixo 4 gravados, eu faço 4 gravação, né, repartição de 4 blogs diários, representando esses 4 dias. Aí eu estava aqui sentado dando uma descansada, né, que eu estou meio gripado, né, falando corpo doendo, mas aí eu estava pensando, né, as pessoas sempre falam, né, Deus é fogo consumidor, olhando, né, por tudo que foi dito dentro do blog diário, tudo, 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 pode olhar em tudo que é interessante. Deus é fogo consumidor, né? Mas existe várias formas dentro do blog diário para a gente entender que quem consumiu a terra foi as próprias ignorâncias das irresponsabilidades das pessoas de querer estar no lugar de Deus com seus corpos emocionais, né? Ou seja, se fosse para mim olhar para trás, né, para mim entender tudo o que eu tinha feito, eu faria tudo de novo. Eu não arrependo nem de uma vírgula que eu fiz na minha vida para chegar até aqui, certo? Não tem arrependimento, porque tudo, né, que de uma certa forma, que tem as suas necessidades de se movimentar. Não existe erro quando a gente tem que se importar, né, com a justiça, com tudo aquilo que Deus, né, orientou os profetas para fazer trabalho social, tudo. E não há arrependimento em nada. Tudo que fizemos, fazemos tudo de novo, certo? Mas não, não tem nada de arrependimento, nada, não tem nada, eu arrependi, nada disso, não existe arrependimento. Porque Deus é fogo consumidor, Ele é justiça. Tudo que Deus faz dentro da sociedade, todas as coisas que você faz, que você gera atos consequentes, aqueles atos precisam de ser justificados com o seu poder, poder de Deus, porque se de uma certa forma ele não for justificado, aí sim Deus começa a ser injusto, certo? Começa a ser injusto, porque Deus tem o poder e não consegue intervir, né? Por exemplo, os ateus, eles têm esses grandes questionamentos, eles se tornam ateu porque eles têm esses questionamentos. Vai por aí, peraí, toda essa criação,
tem poder e nós estamos vendo só obras malignas dos homens, só manifestação de obra maligna. Então ele passa a ser descrente por aquilo que eles vê, certo? De uma certa forma. Aí que é o que eu quero que vocês entendam. Muitos desses ateus, eles acreditam mais em Deus do que muitos religiosos. Porque tem religiosos aí que não acreditam em Deus, nada, 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 nada. Não acreditam em Deus. Por que que eles não acreditam? Porque eles estão ali confessando, manifestando ali uma palavra, uma pronúncia, mas você entende que como que você entende que o Deus dele é pagão? Porque pela maldade que ele faz ao outro, pela contribuição que faz com que os ateus sejam mais ateu ainda, certo? Porque como assim eles olham para a pessoa, falam assim, adorando, da religião, falando muitas palavras bonitas, mas aí ele chega lá na casa dele, né? Sei lá, faz maldade com a sua filha, com sua esposa, sei lá. Aí as pessoas vão começando a ser descrente disso. Aí quando os ateu que eles não acreditam em nada, falam não acreditam em nada, eles são muito mais educados. Ele manifesta uma coisa muito real. Eu estou falando isso aqui, são casos à parte, tem muitas complexidades. Tem, tem da mesma forma pessoas que são boas, que são religiosas, e são pessoas ateu que são maldosas. O que eu estou dizendo é o seguinte: existem essas possibilidades que fazem com que as pessoas sejam crédulas. A maioria dos ateus que eu conheço, eles são educados, eles são respeitosos, eles não fazem uma complexidade e eles deixam de acreditar em Deus por causa daquilo que os pais dele é para ele dentro da casa dele. Aí o filho fica ateu, porque o pai vai para a igreja, né? Vai ali, fala o nome de Deus, bonitinho, né? Aí volta para casa, e espanca o filho, espanca a mãe. Aí, aí eles começam a gerar, a criar uma outra religiosidade, ao contrário daqueles propósitos do pai dele, fazendo uma contestação com o pai dele. Aí você vai entender, tem muito mais questão de ser mais humano do que o outro que está ali. Ateu é isso. Você está dentro da igreja aí, né, dentro de um grupo religioso, pode ser apenas uma farsa, uma farsa. Não significa que você está grato a Deus, não significa que você está adorando a Deus, não significa que você está respeitando o seu irmão. Se você não respeita o seu irmão, você não respeita a Deus. Se você não acredita no seu irmão, você não acredita em Deus. Não adianta você falar assim, eu acredito. Não adianta isso não. Tem que acreditar no seu irmão. O que crença que eu estou falando? Não é você receber uma coisa negativa, é você ter discernimento espiritual para você entender que Deus criou o homem perfeito. Olhou para dentro dele, entendeu que o homem criou o homem perfeito? Beleza, já acredita em Deus. Você não precisa ver Deus. Eu só preciso olhar para uma matéria que se movimenta e entender. Deus, 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 Deus. O cachorro movimentando. Deus, Deus. Aquele animal ali. Deus, tá. Deus, Deus, tudo é Deus criou. É o poder dele. Agora, com essa anticristo final, as coisas ficam realmente complexas, porque a liberdade é trabalhar as nossas espiritualidades, não explica trabalhar os nossos atos emocionais. Quando as pessoas vêm pelos atos emocionais, eles vão, né, confessar a Deus em vão, né? Vai falar que está confessando a Deus, mas está confessando a falsidade, está confessando o anticristo, está confessando, né, Satanás, mas não é Deus, está confessando o pai da mentira aí, o pai da mentira, aquele que criou, né, esse mundo aí, né, de uma certa forma, entenda isso. Aí está confessando isso. Aí vai nascendo essas diferenças social. Não quer dizer ateu, não quer dizer religioso. Estou falando que essas ideias elas têm. Você tem que olhar para a pessoa, ver o que, que ela está relacionando, ver se o Deus delas que está manifestando nela é uma coisa verdadeira, se é uma coisa real. Se for falso, é falso. Entende? Entende isso? Muitas das vezes o que você confessa não vai explicar quem você é. Eu vejo muita gente no trabalho social. Muitas das vezes eu entendo que a maioria dos ateus que confessa ser ateu, ele tem uma crença em Deus
grande, mas ele tem que confessar, justificar a sociedade. A sociedade corrupta sempre quer uma explicação para as coisas. Então, existe atos conscientes, da mesma forma que faz esse trabalho. Agora, existe pessoas assim, né, inconsciente, né, religiosidade, confessando a Deus falso, né, negando a Deus de uma forma, né, que por seu próprio entendimento, não tem esse entendimento, discernimento espiritual sobre a dimensão Cristo, nada, né? Nem da dimensão sociais que está vindo sobre essa Guerra Fria, nesse fim, nessa noite milenar, ok? Vamos ler aqui esse blog diário, parte desse contexto, depois nós vamos vir com a expressão livre. A expressão livre sempre vai explicar a dimensão Cristo e a dimensões sociais, uma mediação entre um e o outro, ok? Quando há uma negação do mentor de outro corpo, este mentor que esteja habitado tem que se manter no mesmo espaço de corpo, para que a desgraça de outro não seja a sua desgraça, sendo que é importante que todos os mentores de corpos permaneçam com os vossos lobos seguros, para que os vossos corpos de Cristo não trave a carne de vossos irmãos em vossos dentes. Isto será mais desgraçado para a trave que tem o alimento do que para aquele que foi arrebatado para servir de alimento para os lobos. Aqui eu estou pegando uma Bíblia, eu estou pegando uma expressão significativa da Bíblia, né? Que os lobos são aqueles corpos emocionais que acham que tudo tem que ser dele. Ele tem controle sobre os corpos emocionais, certo? Aí eles vai explicando essas coisas negadas dentro da sociedade de uma forma inconsciente, certo? Aí eles vai criando essas contradição entre eles e vai gerando muita confusão. Agora vamos lá para a expressão livre. Quando há negação do mentor de outro corpo, este mentor que esteja habitado, por exemplo, tem um outro mentor que está desabitado, aí você tem uma negação dele, né? Vamos supor que você está vibrando uma coisa verdadeira ou falsa, aí você tem a negação dele. Aí tem que se manter, esse mesmo, eu tenho que me manter no mesmo espaço. Eu fui negado pelo meu irmão, eu não preciso forçar ele me negar, me aceitar, não preciso forçar ele me aceitar. Se eu forço ele me aceitar, eu vou estar me comportando muito mal, querendo que ele faça as coisas dos meus interesses, né, emocionalmente. Lobos, controles emocionais, são controles emocionais. E muitas das vezes eles são agressivos, eles batem, né? Eles vão para a igreja, bate o pau e vai para dentro da casa, bate na sua mulher, certo? Obrigando ela a fazer o que ele quer. Vamos lá de novo. Quando há negação do mentor de outro corpo, quando há a negação de um mentor de outro corpo, este mentor que esteja habitado, ou seja, eu estou habitado, tem que se manter no mesmo espaço de corpo, ou seja, me negou, eu não vou lá me meter com ele não, negou, tá tudo certo, para que a desgraça de outro não seja a sua desgraça. Aí vamos supor que você quer, né? Ah, vou lá porque que me negou. O que está acontecendo aí? Aí vai resolver um problema, um dinheiro, tal, com essas coisas, tudo. Então, aí vira a desgraça dele passa a ser a sua. Se ele negou, deixa para lá, está negado. Ou o dinheiro que ele te deve, deixa para lá também, deixa para lá. É melhor você ter, porque se você for lá descobrir lá, ele tá é um lobo que quer controlar o dinheiro dos outros, controlar a emoção de todos. Então, vocês dois vai ficar desgraçado, ok? Sendo que é importante, que todos os mentores de corpos permaneçam com os vossos lobos seguros, né? O que é permanecer com vossos lobos seguros? É aquilo que eu acabei de dizer. Se o cara te negou, deixa para lá. Tá te devendo dinheiro, deixa para lá. Deixa para lá. Mantém seguro, segura os seus lobos aqui, ó. Não deixa ele controlar a vida das pessoas, não. Controle não. Controle a sua vida, você vai ter muito paz. Esses lobos vai sair da sua vida, ok? Controla os seus corpos emocionais, controla a sua emoção e o seu lobo vai embora, vai embora.
vai embora e você vai viver muito feliz. Eu vejo o quanto, né, nesse tempo, já vai para 2 meses que esse blog diário está no ar, eu vejo o quanto, as coisas ficou em paz, tranquilo, né, muito bom. Do meu lado, do lado eu vejo que o mundo ele está caminhando por uma transformação, que as pessoas estão segurando os seus lobos, não está servindo mais de ameaça para o outro. O mundo todo, na rede social hoje, ela está mudando as suas formas de ensinar, está falando de despertar da consciência, né? Está começando a falar a verdade, ver como é que as coisas vai ficando calmo, tranquilo, porque todos nós estamos segurando os nossos lobos, nós estamos controlando as nossas emoções, as coisas estão se equilibrando, a energia que está chegando para nós está sendo bom. Só não vê quem não quer, certo? Aí você está vendo, adquirindo alimentos, ruins, né? Absorvendo essas crises sociais, essas palavras de falsidade, o anticristo, sei que tem lá, colocando o homem no lugar de Deus, como que o homem tem poder, o homem tem poder de decidir as coisas para o mundo todo, muito negado. Aí, muito paz, muita tranquilidade nesses tempos. Estou vendo uma evolução muito grande. Eu tenho certeza que vocês também estão vendo, ok? Aí, vamos lá. Perma Sendo que é importante que todos os mentores de corpo permaneçam com os vossos lobos seguros, para que vós, corpos de Cristo, não trave as carnes de vossos irmãos em vossos dentes. Isto será mais desgraçado para a trave que tem o alimento do que para aquele que foi arrebatado para servir de alimento para os lobos. Atos consequente. Esse último é atos consequente. Consequente, 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 consequente. Nada que vocês fizer dentro da sociedade vai ficar impune. Não fala isso não, que não vai dar nada para mim. Segura os seus lobos, certo? Para ele não afligir o outro corpo. Faz, segura ele aqui. Não faça isso não, porque vai gerar atos consequentes. Se você travou ali uma carne viva ali, machucou uma pessoa, e você vai levar, vai, bate na sua esposa, no seu, sei lá, bate no seu filho de maldade, chega bêbado em casa, aí você vai, não dá nada. Dá. Faça isso não. Vai ser ruim para você. Pior, muitas das vezes, são as pessoas que são, pior do que ser violentado por umas pessoas ruins, pior do que isso é você estar na pele daquele que praticou essa ação. Acredita? Acredita, é muito ruim, muito ruim, muito ruim. Vai por mim. Não faça isso, é muito ruim. Amo demais esse Cristo, muito bonito. Sempre quando eu falo em atos consequentes, eu venho aqui, olho para ele e falo assim: você é lindo demais, Cristo. Você é lindo demais. Você faz com que os outros paguem pelos seus erros, não é? Porque machucou o irmão dele, acho que vai ficar tudo certo. Não. Esse Cristo aqui, ele vai provocar crise, porque ele é a natureza de Deus, de uma certa forma, ele é a natureza. Se você entrar em conflito com ela, ela vai te derrubar. Vê a natureza, ela é feroz. Ela não aceita erro, não aceita, não aceita os nossos vidas. Ela não aceita erro emocional, não aceita erro. A natureza de Deus não aceita erro. Pode olhar aí, pega no sacrifício do corpo vivo, que foi Deus foi lá e criou o anticristo. Vai lá, fogo consumidor, não aceitou, porque a sociedade já era desgraçada. É erro, é atos consequentes aquilo ali, é atos consequentes, é medir, equilibrar o ecossistema para que as coisas fiquem equilibradas. O poder de Deus e o Cristo ganham um equilíbrio para nós podermos viver em paz. Você vê que tudo aí está nas mãos de Deus? Tudo que eu falo aqui é Deus, 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 Deus. Bom, ruim, Deus, 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 Deus. Por que que eu estou falando isso? Porque são as coisas que vai vindo da sociedade. A natureza, ela não aceita erro. Os nossos corpos emocionais não aceitam a natureza. Vê aí, ó.
Todo lugar que você vê a natureza, ela não aceita, não aceita. Se você está dentro de uma cidade gerando muitas consequências, muito atos consequentes, de uma certa forma ela vai invadir as suas praias, vai invadir a sua cidade, ela vai demonstrar que naquela cidade está alguma coisa errada, que as pessoas estão gerando muitos atos consequentes, certo? Muitos atos consequentes. Aí vem mais uma vez a confusão do ateu, a confusão do ateu, porque ele está em todos os lugares. Por que que aí quando eles vê que a natureza estão correspondendo à maldade do outro, então ele começa a questionar Deus mais uma vez, né? Ele não está entendendo que as pessoas estão gerando atos consequentes, né? Ele não está entendendo, ele só vê esse poder como uma coisa que ser bom, bom, bom. Tem um blog diário que eu sempre deixo na descrição, que eu foquei muito nele, é quando eu falo aqui, ó, da civilização de Deus, da origem de Deus. Quando Deus tinha essa civilização dele, você só conhecia o bem, só conhecia o bem. Aí o bem era o quê? Vítima, 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 vítima. Você não conhecia as manobras, as flexibilidades, você não conhecia essa boniteza, essa grandiosidade que Deus formou para nós. Aí é só vítima, vítima, vítima. Aí o poder de Deus, o que que adianta o poder de Deus? O que que adianta? Que ó, criou tudo bonitinho, perfeito, mas aí as consciências dos corpos emocionais vêm estragando tudo, vêm vem quebrando, destruindo a natureza toda. Se deixar, nós não, nem estaríamos aqui, nós já teríamos consumido pelos nossos atos. É bom que a gente seja consumido pelo ato de Deus. É bom que a gente seja consumido pelo ato de Deus. Um fogo consumidor que, né, de uma certa forma, o anticristo vem e destroa tudo para que nós possamos reconstruir tudo de novo. É bom que Deus seja o mentor de tudo, que seja a graça de tudo, que seja tudo isso, porque nós dependemos de Deus, dos nossos relacionamentos sociais e, consequentemente, todos os relacionamentos sociais vai depender de Deus. Aí então explica, segura vossos lobos, né? É muito, se você estiver travando aí um alimento nos seus dentes, solte e deixe embora. Não gere atos consequentes para você não. Você vê aí muita gente que nasce deficiente, paraplégico, né? Pessoas que já nessa vida ficou paraplégico, ficou tudo. Isso tudo é um atos consequentes, são a ignorância das pessoas. Eu sempre gosto de dizer, quando eu falo sobre atos consequentes, lembre-se que existe atos missionários, que ele parece atos consequentes. Não tire conclusões precipitadas, cuida da sua vida. Deixe o seu lobo preso aí dentro de você. Controle as suas emoções. Não vai contra os seus irmãos, não, porque você vai gerar atos consequentes para você. Vai ser ruim, muito ruim para você, tá? Não faça isso, não. Cuida da sua vida. Seja grato a Deus. Fique em paz com seus irmãos. Não trave a carne de vossos irmãos em vossos dentes. Isto será mais desgraçado para a trave que tem o alimento do que aquele que foi arrebatado para servir de alimento para os lobos, certo? Você entenda que muitas das vezes, às vezes eu trabalho no coletivo, eu entendo que há muita complexidade nesse trabalho, né? Porque cada um de nós representamos um conflito social. E por essa sociedade não agradecer a Deus, por não ter gratidão, elas também não têm paz. E sendo assim, cada um de nós representamos um conflito social. E esse conflito social, quando eles vai se chocando no outro, eles vai gerando crise, vai gerando crise. Mas aí eu tenho uma forma para mim lidar com isso. Como é que eu lido com isso? Se alguma vez eu perder o controle das coisas, eu amarro minha mão e falo assim: pode bater, bate à vontade. Eu não vou fazer nada. Porque é muito melhor você ser a vítima de um corpo emocional do que você agredir uma pessoa e gerar atos consequentes. Quando você agride as pessoas covardemente, quando você agride uma pessoa, você gera ato consequente. Agora,
Eu levei uma surra, uma pancada, beleza, né, quebrei um dente, pois é, arrumei o dente e tal, machuquei, aí quebrei um braço e tal, ali eu vou me curar. Naquele tempo a minha ferida vai curar ali tranquilo, porque eu sou mutante, né, Deus me fez mutante, aí vou curar e tal, passou. Mas aí ele vai levar a consequência para ele, né, não vai ter paz, não vai ter tranquilidade, não tem paz. Se você não se você está em crise por crise que é sua, por atos consequentes, existe crises que são coisas que dentro da sociedade, né, aquelas crises que você relaciona à crise do outro, confusão, religião, tal. Essas crises espiritual, elas não têm muito, consequência não, mas as crises que têm consequência é quando você vai direto corpo a corpo, né, você vai, pega a pessoa na covardia, e essa gera consequência. Enquanto eu estou expressivo na minha expressão, né, falando uma coisa ou outra, não tem muita problema, não tem complexidade, não tem consequência eu ser expressivo, de eu estar querendo me expressar as coisas que eu penso, que eu falo, né, sobre uma coisa e outra, certo? Mas aí, quando você vai direto no corpo da pessoa, né, você vai na covardia, aí já começa a gerar muita complexidade, as coisas vai ficando delicado e você vai gerando atos consequentes. Então, prenda o seu lobo dentro de você, controle os seus corpos emocionais, né? Agradeça a Deus por tudo, não leve a crise aos seus irmãos e você vai manter paz de tudo, certo? E compreenda tudo que está sendo dito no nosso blog diário. Se inscreva neste canal, né? E sinalize esse vídeo. Eu vou dar continuidade no blog de 417. Tudo que foi dito é de extrema importância. Acompanhe tudo e deixe de ser essa vítima social. Tudo, toda forma expressiva, ela tem um sentido único de você poder compreender o que que é dimensão Cristo, o que que é dimensões sociais sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. A liberdade, Deus deu a liberdade sobre as dimensões sociais, né? Que de uma certa forma, essas dimensões sociais, as pessoas, Deus ia ficar ausente do seu poder e eles iam ficar formando crise entre eles sobre os seus poderes emocionais, porque os nossos corpos emocionais, ele tem poder de movimentar uma coisa ou outra. Nós também temos poder. O nosso corpo emocional, ele tem esse poder de movimentar, trabalhar, construir, né, prédios, fazer o coisa, né, tudo. Nós temos esse poder sobre o bem e sobre o mal. Poder significa aquilo que você pode fazer, aquilo que você pode fazer. Deus tem o poder de criar o homem perfeito, nós também temos o poder de criar alguma coisa, construção, tudo isso representa que os nossos corpos emocionais, ele tem um poder de se movimentar uma coisa e outra. Isso faz com que nós seja criativo, né? Que nós seja relativo de todas as formas. Muito bonito tudo que Deus fez, perfeito. Então, os nossos corpos emocionais, ele tem poder. E ele se divide, né? O poder sobre o bem e sobre o mal. Daí nós temos o poder sobre o bem e sobre o mal. O bem e o mal hoje, com esses conteúdos dos blogs diários, é muito fácil de compreender agora. Não tem mais dificuldade de compreender. Se você está acompanhando esse blog diário, vocês estão compreendidos. Não tem problema com nada. Você já está entendendo, né? Tudo, dimensão Cristo, dimensões sociais, dimensões religiosidade, né? Como que foi feito, como que formou, tudo, né? Tudo. Não é incrível isso? Tudo. Acompanhe tudo que e deixe de ser essa vítima social. Eu sempre deixo na descrição um blog anterior para que vocês possam ter praticidade e acessar isso com mais praticidade. Também deixo a abertura desse blog, desse título, As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém. A abertura é o blog diário de 393 para que vocês possam acompanhar. Também vou deixar na descrição o blog diário de 412, que explica muito bem essas divisões aqui da formação de Cristo e da civilização de Deus. Muito perfeito. Cada vez que eu olho para isso,
que eu entendo cada desenho desse, cada figura dessa, vai absorvendo na minha consciência, eu vejo tanto que é grandiosidade, muito admirável tudo que Deus está fazendo, tudo que Deus está trazendo sobre essa consciência, ok? Eu também deixo uma playlist para que vocês possam acompanhar. Faço de 0 a 100, 100 a 200, 200 a 300, 300 a 400. Estou fazendo agora de 400 a 500, e para que vocês possam ter praticidade. Confere as playlists, olhe tudo que está lá, cada desenho, cada forma expressiva vai te ajudar a você se conscientizar, a você ter discernimento espiritual sobre a Bíblia significativa, sobre as músicas que veio dentro dessas dimensões sociais, que veio para relacionar na força da união. Tudo que você for relacionar hoje vai poder ser compreendido, desde que você esteja acompanhando este blog diário, que é muito importante. Tudo isso é uma grandeza de Deus, ok? Se inscreva neste canal, sinalize este vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.